Oi, gente, eu acabei de gravar essas duas peças para o nosso mini curso de lançamento de necessaire. Olha, vamos começar pelos moldes. São 18 páginas. 18 páginas por quê? Deixa eu só mostrar aqui. Olha, aqui é o tamanho P. O tamanho P são 4 páginas, porque vocês vão fazer tanto sublimado. Olha, aqui é o normal que você vai fazer no montano ou no sintético, e aqui já tá a sugestão de venda, tá bom? Aqui é o mesmo molde, só que com o visor. Você pode fazer com o visor dos dois lados ou de um lado só, tá? Mas é o mesmo tamanho, só muda que é com visor e sem visor. E tem um preço também diferente, tem a sugestão de venda com visor, que dá mais trabalho. Aqui é o mesmo molde, só que sublimado. Aqui eu coloquei uma arte pra gente fazer sublimado. E a sugestão de venda, olha a diferença no sublimado, o mesmo molde, né? Mas o material influencia muito. E sublimado geralmente é atacado, né? E montana geralmente é no varejo. E aqui o mesmo molde P, só que com visor e o preço com visor sublimado. Esse é o mesmo molde, mas você vê que tem sugestão de vendas diferentes, né? Então, nem sempre é sobre o tamanho do molde e sim o material que usa. Então, aqui é o tamanho P, 4 páginas. O tamanho M é bem semelhante a esse, só vai ter diferença no tamanho G e GG. Aqui é o tamanho M. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Aqui é o P, né? Vou reservar. E aqui o M é o mesmo formato, só que maior. Olha, tem aquele liso, né? Que é numa folha inteira. Tem o com visor. E aqui as artes sublimadas com visor e sem visor. É a mesma coisa do P, só que maior. E também eles têm a sugestão de venda, tá? Agora, o tamanho G, ele já é diferente. Olha, o tamanho G, ele tem essa emenda, mas você não vai precisar emendar o molde e sublimar, não. Porque não dá pra fazer na impressora A4 esse molde juntando aqui. Você vai sublimar do jeitinho que tá aqui. E aqui eu já coloquei uma margem de costura pra você fazer a união, tá bom? Aqui já tá com a margem de costura. Não, você não vai montar assim, ó. Igual a gente tem outros projetos aí. De colocar assim, colar com fita. Não, esse você vai passar a costura mesmo no fundo pra fazer a união. E aqui eu já aumentei pra isso. Porque sublimado nem sempre dá certo fazer emenda na arte, né? Então, é desse jeito mesmo, igual as nossas boxes. Aí aqui eu já deixei a margem de costura. A gente vai unir na costura e não na prensa. É só na costura. Pronto. Aí aqui é o seguinte. Aqui é aquele espelho maior, né? Uma vez no montana, mas você vai precisar imprimir 2 vezes, né? Vai ser 2 bandas dessa. E no montana você pode cortar assim mesmo, cortado. Como eu falei, já tá com margem aqui pra unir na máquina, tá bom? Aqui sem visor. Tem a sugestão de preço aqui no montana sem visor. Aqui montana com visor. Elas são o mesmo tamanho, só muda que uma tem visor e a outra não. E aqui as artes, a mesma coisa. O preço sublimado sem visor e o preço sublimado com visor. E, inclusive, você pode fazer assim também, olha. É um lado com visor e o outro sem, tá? Mas aí, se você for fazer assim, um lado com e outro sem, você usa essa sugestão de venda aqui, ó, com visor. Porque isso aqui dá trabalho. Pronto. Aí, aqui, quando você for sublimar, você vai sublimar desse mesmo jeito. Sublima separado e na costura já tá com a margem pra gente unir, tá bom? Que é muito grande pra sublimar na prensa. Aqui é o tamanho G. E o GG é semelhante ao G, só que bem maior, é a folha, né, inteira. Esse é bem grande. Aí tá aqui do mesmo jeito, né? Lisa, com visor. E as artes também. Lisa e com visor. E de brinde, eu coloquei esse mini porta-moeda, ele é bem pequeno mesmo. O porta-moeda eu coloquei só inteiro, não coloquei com visor porque ele é muito pequenininho. Se colocar um visor aqui, só vai dar trabalho mesmo. É muito difícil de fazer essas pequenas curvinhas aqui, só vai dar trabalho. Então, eu fiz sem o visor de brinde pra vocês. Ele é bem pequeno. Inclusive, se você quiser usar o tamanho P como porta-moedas, como mini necessaire, você pode usar. No projeto eu anunciei 3 tamanhos, né? Aqui eu coloquei 4 tamanhos. Eu coloquei esse a mais, né? Coloquei P, M, G e GG. 4 tamanhos. Com visor e sem visor, que dá 8 no total, né? E mais esse brindezinho aqui. Esse é bem pequenininho. Esse aqui é mais pra vocês dar de brinde pra cliente de vocês. Bem pequeno mesmo.
Pronto, de molde é isso. As medidas finais eu vou mandar uma outra folha separado, que aqui vocês podem se confundir nesses preços. Eu vou mandar outra folha com a medida final de cada tamanho e a... tá bom? Agora, eu vou fazer na costura, né? Eu vou fazer o tamanho P e vou fazer o tamanho G. Esse aqui, o tamanho G. Vou costurar esses dois tamanhos. Não, esse não. Esses dois tamanhos. Por quê? Não vou fazer o M, porque o M vai ser idêntico a esse, o passo a passo, né? Ele só é maior. E não vou gravar o GG, porque o G é a mesma coisa, só muda o tamanho, né? Mas esses dois aqui, ó, tem passo a passo diferentes, né? Então, eu vou gravar um de cada. E agora, a gente vai só recortar, né, o formato. Eu vou fazer um liso e um sublimado, um liso e um com visor. Pronto, ó, já tô aqui com o tamanho G cortado, né? Se você quiser fazer todo fechado, você corta duas partes dessa. Não precisa unir os moldes, tá? Assim, se você fizer a união aqui, ó, e colar, vai bater errado, porque aqui eu acrescentei margem de costura. Se você quiser colar assim, fazer de uma vez, você vai ter que tirar meio daqui, centímetro e meio daqui, se você quiser colar, né? Mas eu acredito que seja mais fácil você fazer duas metades e costurar na máquina para aproveitar a sobra de material, inclusive, não dá diferença. A costura no fundo, ele dá até uma estrutura melhor, tá bom? Esse aqui, ele já é inteiro mesmo. Esse aqui você não pode cortar, no caso. Se for cortar, você precisa acrescentar margem de costura. Mas, no mais, gente, aqui é um pedacinho pequeno, né? Faz do jeito que tá aqui que vai dar certo, tá bom? Agora, eu decidi que vou fazer um lado com visor e um lado fechado. Porque aí eu gravo uma aula só e vocês vão ver dos dois lados como fica. Inclusive, minhas clientes preferiram desse jeito. Um lado fechado e um lado, nessa série que eu vendi, e um lado com visor. Ninguém quis toda fechada. E ninguém quis toda aberta, mas vocês têm essas duas opções, né? Então, focando nas fotos de divulgação que eu vou mandar pra vocês, eu vou fazer assim. Um lado fechado e um lado aberto. E vou tirar as fotos dos dois lados, que aí vocês vão ter foto tanto com visor, quanto sem visor, quanto dos dois jeitos, né? Vai ter 3 fotos de divulgação. E esse aqui, a mesma coisa. Eu vou gravar um lado com e um lado sem. Aqui eu tô com Montana 1.4 na cor pink. E, gente, o Montana você pode cortar tanto com uma tesoura simples, ó, esse aqui é uma tesoura simples, barata. Aqui na minha cidade custa R$25, eu uso mais pra tecido. É uma Buffalo, é uma tesoura simples, ó, e corta tranquilamente o Montana. Então, não precisa de nada tão especial pra cortar a Montana, não, tá bom? Desde que a tesoura não esteja com fio ruim, né? Se tá cortando tecido, é a mesma tesoura, não se preocupe não. O que você não pode é ficar cortando assim, ó, mastigando. Você usa um fio longo assim, ó, e corta, vai arredondando que dá tudo certo. Ou você pode usar um estilete, que é o que eu mais uso, o estilete, pra fazer aqueles cortes mais retos. Mas o estilete eu gosto de usar quando o molde está assim, ó, no papelão couro, tá bom? Porque ele tem uma espessura e aqui eu consigo usar o estilete quando eu passo o molde, né, pro papelão. Aqui é só uma demonstração. Aqui eu gosto de usar o estilete porque aí eu posso colocar força, né? Sem medo do negócio, da lâmina vir pra minha mão, tá bom? Agora, se você vai fazer no papel, eu recomendo você colocar em cima do material, né? Tem umas canetas, caneta fantasminha, lápis. Não é bom caneta de tinta, porque pode vazar pro lado, né, que você não quer e perde o material. Então, você usa um lápis, tem um lápis 6B, ou um lápis grafite mesmo, e você risca todinho, né? O Montana, gente, não faz correndo, tá? Porque Montana é um material que você vê que tem uma diferença muito grande de preço, né? Pra você material no Montana, você precisa caprichar mesmo. Então, não tenha pressa de fazer o Montana correndo, tá bom? Olha, pra riscar, eu vou usar um peso aqui. Eu vou usar até um lápis comum, mas tem um lápis 6B, que ele é bem barato. E você consegue apagar depois algumas partes que suja. Então, a gente que trabalha com sublimação, a gente faz as coisas correndo, né? Mas correndo mesmo. No Montana, não, gente. O Montana precisa de um corte muito perfeito. Porque se você fizer com as beiradas tudo um corte mal feito, a sua peça vai perder o valor. E quando a gente fala de Montana, a gente não tá falando só do preço da matéria-prima, né? É acabamento. Montana é acabamento. É uma matéria-prima mais caro mesmo, mas em compensação,
O Montana não precisa forro, né? Não precisa forro, não precisa estruturador, não precisa sublimar, né? Então, a gente tem que colocar em conta isso também. Já que não precisa de nada disso, então, vamos usar o que nos resta, que é um ponto bonito e um acabamento, né? Então, é isso. E Montana é melhor para vender por unidade. Pronto, aqui eu já cortei, já risquei, não sei se vai dar para vocês verem. Aqui eu vou recortar assim, grosseiramente, para conseguir usar o fio da tesoura agora. Ó. Agora sim, com um pedaço já retirado dali, fica melhor para eu ir usando aqui o fio da tesoura. Eu acho que vocês não vão conseguir ver o risco que eu fiz. Ó, acho que vê, que é de lápis, né? Ó, quando para, não tira a tesoura do lugar, continua. Ó, parou aqui, eu só giro a tesoura. É interessante não retirar do local do corte, ó. Usa o fio até onde der. Chegando aqui, ó, vai girando o material e deixa a tesoura parada. Não movimenta a tesoura, só para abrir e fechar, tá? O que vai girar, fazer a curva é a minha mão, ó, que tá girando para acompanhar aqui o fio da tesoura. Principalmente nas curvas, é interessante você não retirar a tesoura do lugar. Você só usa a tesoura para abrir e fechar. O material aqui, ó, você vai movimentando aqui, ó. Você não fica fazendo assim, ó. De pouquinho, né? Um pouquinho. Usa assim, ó, o máximo possível. Até onde o fio for. Pronto. Ó. Fica bom o corte. Se ficar alguma rebarbazinha, você pode usar aquela lixa de unha. O lado branco ou o lado amarelo. E lixar, mas isso aqui você faz depois que a peça estiver pronta. Eu vou só... Pronto, ó. Esse é o tamanhozinho P. Agora eu vou vazar o visor. Para vazar o visor, eu preferia que o molde estivesse no... Eu preferia que o molde tivesse já no papelão couro. Aqui eu vou riscar pra gente cortar o meio no estilete. Mas, se o molde estivesse já no papelão couro, geralmente eu uso a gramatura 60 ou 70. Fica mais fácil de cortar isso aqui. Dúvida de como cortar o Montana, né? Eu vou usar aqui aquela lâmina simples, ó, de estilete. Não vou nem usar o estilete, porque o meu estilete, ele é de aço, ele é diferente mesmo. Mas pra vocês não acharem que é o estilete que é diferente e não precisar comprar o igual, eu vou fazer aqui só com a lâmina, mas, né, até aquele de plástico serve. Você usa a lâmina, depois que for chegando aqui, ó, cegou, você só corta. Você coloca assim, né, com a proteção nas mãos, aperta e vai quebrando aqui, ó. Não precisa ficar afiando, né? Isso aqui é bem barato, acho que é R$3, 10 lâminas. Conforme eu uso, você vai quebrando, que ele vai acompanhando o fio. Aqui na base de corte, olha, eu vou... Isso aqui foi a melhor coisa que eu encontrei pra cortar. Tem um cortador industrial, olha como fica perfeito. Mas ele é muito grosso e precisa ficar afiando. Esse aqui não precisa. Conforme for cegando, você só quebra. Pra pegar o fio novamente. Aqui você pode fazer na tesoura também, tá? Você pode fazer um buraco aqui no meio e vir com a tesoura contornando. Mas aqui sai perfeito, isso aqui você pode usar pra fazer outra coisa. Montana tudo aproveita, né, gente? Nada joga no lixo. Isso aqui você pode fazer até um pastel, alguma coisa. Ó, ficou perfeito. Eu vou fazer assim, né? Um lado com visor e o outro fechado. Já tá pronto o tamanho P. E agora o tamanho G. Eu vou cortar uma metade assim e outra assim também. Aqui é a mesma coisa. Mas como eu tô falando, gente, se o molde já tivesse no estruturador, no papelão couro, eu já iria cortar tudo no estilete, que é na lâmina, que é mais rápido, tá bom? Mas como aqui não tá ainda, com o papel eu não consigo acompanhar bem o estilete, ele sempre acaba escapando pra dentro. Então eu vou fazer aqui da melhor forma,
sem colocar meus dedos em risco. Eu vou só riscar aqui, igual eu fiz no tamanho P. E é como eu falei, gente, pode ser na tesoura ou no estilete. Eu vou adiantar aqui no estilete, pra ser mais rápido. O montano, ele é muito bom de cortar. As pessoas têm muito medo, acham que é duro, pensa que é duro pra costurar, também não é. É bem tranquilo, bem macio. Diferente do couro mesmo, que o couro é um pouco ressecado. E aqui nem precisa colocar tanta força, é só... que legal. Aqui você pode cortar várias no dia e depois só personalizar. E com a lâmina, a lâmina quando tá bem afiada, ele não fica com rebarba, fica bem lisinho. Pronto, agora o visor. Eu estou tirando a lâmina do corte, mas para melhorar aqui para vocês, para gravar, para a câmera pegar todas as partes. Mas aí você deixa sempre a mão parada assim e vai movimentando só o material. Não, ao contrário, você deixa o material parado e vai movimentando sua mão, vai rodeando ao redor da mesa. É muito interessante ter uma mesa de corte que você consiga se movimentar. Olha, aqui tá pronto um lado. E o outro, gente, eu vou fazer do mesmo jeito, só que sem o visor. Eu não vou gravar pra não ficar tão grande. Pronto, aqui eu já risquei. E esse lado eu vou fazer na tesoura, pra vocês verem que não tem diferença. Não tem diferença mesmo. No corte, né? Tem gente que pensa que é feito o corte na scan. Gente, isso aqui dá tanto trabalho pra colocar na scan, é muito... A base fica cheia de cola. O corte pode errar na scan, né? Pode entortar se a base sair do lugar. E aqui eu acho bem mais prático. A scan eu só uso pra cortar o filme de recorte mesmo. Mais nada. Tem que trocar a lâmina. A base também fica cheia de pelo. É muito simples. Você compra uma tesoura nova. Não precisa ser uma tesoura tão boa assim, não. Isso aqui é uma tesoura bem barata. E deixa só pra isso a tesoura. Pronto, ó. Aqui já tá pronto o G, né? Aqui a gente vai emendar na costura. E elas são o mesmo tamanho. Tanto que tá com visor quanto sem o visor. É um tamanho só, né? Então não vai dar diferença. Agora, isso aqui você pode usar como base pra cortar um quadrado do plástico que vai ser o visor. Olha, agora pra fazer o visor, eu tô aqui com um plástico gramatura 60, mas o 40 dá certo. Isso aqui é um que eu comprei errado. Geralmente eu uso 40 mesmo, que dá certo. Esse aqui é muito grosso. E o 30 já é fino. O 30 você pode usar pra brinde, no sublimado. Mas pro montana, do 40 pra cima. Você corta um tamanho que seja maior do que esse negócio aqui. Que seja pelo menos 1 centímetro, assim, ó, meio centímetro a mais de todos os lados. Pode ser em formato irregular, porque a gente vai refilar isso aqui depois. Não precisa ser um tamanho exato, não. Depois que a gente costurar, a gente vem com a tesourinha refilando, tá bom? Isso pra um lado. E aqui para o outro lado também. Da nossa CCP. Vocês viram que o visor da NCCP é diferente do NCCG? Esse G tem um pedaço aqui a mais para colocar logomarca. E esse aqui também dá, mas eu deixei uma altura aqui suficiente. Esse aqui já é bem pequeno. E dá muito trabalho fazer essa curvinha aqui, ó. Assim, em produção, né? Dá um trabalhinho. Pra fazer uma peça, não. Pronto, agora é só ir pra máquina, né? Essas duas partes e essas.
E o tamanho do zíper, eu vou usar um zíper fino pra esse e um zíper grosso nesse, mas tanto faz. Só pra vocês verem que dá certo com os dois, tanto fino quanto grosso. Pronto, ó. Aqui eu vou fazer com o zíper exatamente da mesma cor. E aqui eu vou fazer com um zíper de uma cor diferente pra vocês verem que a cor do zíper no Montana importa muito, muito mesmo. Vocês vão ver que vai ficar um acabamento muito ruim. Por quê? Por fora nem tanto, mas por dentro as coisas não se encaixam. O zíper vai ficar muito visível, porque o zíper fica visível como não tem forro, né? E no zíper vocês vão ver que faz toda a diferença. Vou usar cursores diferentes também, um mais fino e um mais bonitinho nesse. Isso aqui é só pra ver que faz toda a diferença, cor de zíper e cursor. Isso pra quem quer trabalhar com material com uma qualidade melhor e vender com um preço melhor também, né? É um pequeno investimentozinho de tempo, né, pra encontrar a cor da mesma, mas que faz toda a diferença no final, né? Eu jamais colocaria pra vender um zíper dessa cor no material do Montana, que perde totalmente o padrão de luxo, como dizem, né? Perde totalmente. E mesmo com o zíper da mesma cor do Montana, se você usa um cursor ruim, também faz muita diferença. Vocês veem que o Montana tem um preço muito alto para revenda, né? Mas um pequeno detalhe faz você perder o valor da peça, né? Que é um corte mal feito, um zíper de outra cor ou um cursor ruim. Tudo isso, porque um cursor é barato, né, gente? Às vezes você coloca ali R$2 a mais, R$3, R$4 a mais, mas você pode cobrar 35 numa peça, né? Quando a peça está com as cores, as coisas tudo certo. Tudo isso faz muita diferença. Pra brinde não, né? Pra brinde, o zíper diferente dá até um charme a mais, né? Combinando com alguma cor. Eu acho que o zíper diferente dá até um charme a mais no brinde. Nesse padrão aqui, não. Vamos lá pro passo a passo. Outra coisa no Montana, gente. A cor da linha. Sempre que você tiver dúvida na cor do tom aqui do rosa, né? Use sempre o tom mais escuro, tá bom? O tom claro, se você errar, se ficar um ponto diferente, vai ficar muito visível, tá bom? Outra coisa é a cor da linha. Use sempre a cor mais próxima, o mais próxima possível, ou um pouco até mais escuro. Se for o caso de não encontrar a cor certa, usa um tom mais escuro, nunca um mais claro, porque o mais claro, o retrocesso fica muito evidente, fica tudo muito marcado, ó. O claro e o escuro. Ó, o escuro ele some melhor. Mas aqui tá um tom diferente também, né? Eu vou usar esse. E a linha que eu uso é a de poliamida 60. Pro Montana e pra brinde também, mas às vezes eu uso também o transparente pra brinde. Pro Montana é sempre esse. Tanto na bobina quanto na parte de cima. Ah, outra coisa. Pra fazer o acabamento aqui da caixinha de leite, eu vou pegar esses pedacinhos aqui que sobraram. Eu deixo vários já assim. Essa espessura aqui tem 2,5 de largura. É o suficiente para fazer as tiras. O comprimento não importa. Você pode deixar bem grande. E deixa assim, com a largura de 2,5. E o tamanho aqui não importa. A gente coloca no Montana, faz e corta o excesso. Quando for pra máquina, vocês vão ver. Gente, algo muito importante aqui é testar o ponto da máquina, né? Então, testa com uma camada só e testa com 2 camadas. Porque aqui a gente vai costurar tanto com uma camada só quanto com 2. Então, é muito importante testar antes. Porque o Montana, uma vez costurado errado, já era. O tamanho do ponto também. Deixa a bobina bem cheia. Pra também não ocorrer o risco de acabar, ó. Aqui tá bom. Se tá bom com uma camada, com 2 também tá. Então, o tamanho do ponto, a linha de trás, que é muito importante, você ver como tá, né? Se tá repuxando. E agora é só costurar. Aqui eu vou colocar o visor. Gente, pra esse tipo de peça é muito importante você usar... usar dupla face. Aqui eu vou fazer direto, mas no de vocês usam, né? Como o ponto da minha máquina tá bom dos 2 lados, eu posso costurar ou por trás, que fica mais fácil, mas tem que garantir que o ponto da máquina tá bom. Ou por aqui. Pra começar, eu vou baixar a agulha. Ó,
Baixei a agulha e agora é só vir contornando. Quando parar, ó, sempre para com a agulha embaixo, gira um pouquinho. Aqui eu vou precisar de 2 pontos. Isso no montana, tá, gente? Pra brinde é diferente. Pra brinde aqui a gente faz voando. Tanto que pra brinde é tudo bem mais barato, né? Porque o montana a gente vê que é bem mais caro o preço de revenda. Mas tem que colocar em consideração isso aqui. Tempo investido até o material ficar perfeito. Não é só sobre a matéria-prima. O montana a gente tá se referindo a qualidade, tempo investido, né? Você vê que isso aqui, ó, eu tô fazendo bem devagar. Pra brinde eu não faço assim. Pra brinde de sublimado, né? Brinde de montana eu faço desse mesmo jeito. Não faço correndo, não. Mas vendo caro também. Montana como diz, é pra cliente que pode pagar. O que não pode, compra de outra forma. Pronto, aqui a gente vai puxar as linhas pra dentro. Cortar e queimar, muito importante. Vocês veem que é diferente, né? O montana não só o material, mas o passo a passo é bem mais lento, tudo mais devagar. Pronto, feito isso, aqui você já refila conforme o desenho. Não adianta cortar isso aqui do formato do desenho não, assim, perfeitinho, porque quando você for costurar vai sair do lugar. Corta grande, sobrando mesmo. E depois refila com a tesourinha, aquela do bico fino, que dá bem certinho. Fica bem perfeito. Aqui eu tô fazendo, né, um pouco mais grosseiro, mas aí vocês vão fazer diferente. Com mais calma, né? Pronto, feito isso, agora é a hora de colocar o zíper. Eu vou colocar direto, mas eu indico vocês colocar a dupla face bem na beiradinha aqui. E ir colando aqui tudinho e deixar já montada. Eu vou fazer assim pra vocês verem que dá certo também. Mas primeiro precisa abrir o zíper pra fazer a curva melhor. E aqui, ó, vou deixar, ó, tá vendo? Olha, aqui eu abaixei pra vocês conseguirem ver melhor. Aqui eu já coloquei um lado. Olha, quando chegar nas curvas não precisa puxar o zíper, tá? Eu coloquei um lado e passei 2 costuras. Agora é o seguinte, ó, o dentinho do zíper pra cima, na posição que ele já vai ficar mesmo aqui. Quando você for fazer na sublimação é o contrário, a gente vai colocar o dentinho assim pra baixo, vai costurar, desvirar e rebater. No montana não, a gente só encaixa aqui, ó, deixa 1 centímetro pra baixo. Não se preocupa com nada agora, ó, só encaixa isso aqui, ó, essa pontinha. Pronto. Deixa aqui um espaçozinho pra correr o zíper, né? Não precisa encostar tanto. Pronto, baixou a agulha, você já vai começar com um retrocesso. Pronto, é o suficiente. E agora você vai já jogando o zíper pra dentro, ó. Já encaixa aqui, ó, deixando sempre a mesma margem. E costura bem na beiradinha mesmo, o mais na beiradinha possível, ó. Aqui vai ser reto, né? Ó. Chegando aqui, você já vai colocando o zíper um pouquinho pra dentro pra ir formando a curva. Ó. Chegou na curva, deixa a agulha parada, ó. Não precisa fazer a curva toda agora, faz aos poucos, ó. Chegou aqui, você coloca mais um pouquinho pra dentro. Se você quiser já fazer isso na dupla face, é mais fácil, ó. Chegou na curva, puxa o zíper pra dentro, ó, ele encaixa aqui. É interessante você trabalhar com o cursor estreito, pra não dar... Isso no tamanho P, gente, que é muito pequeno, né? No tamanho M, a curva já é bem maior. Ó, vai acomodando o zíper aqui. Ele vai dar uma enrugada pra não ficar aparecendo depois. Pronto, ó. Se você usar a dupla face, você não vai precisar sofrer com isso de ficar encaixando, tá bom? Já dá certo. Pronto, chegando aqui... Ó, por dentro fica assim, por isso que eu passo uma outra costura. Agora eu vou usar a margem do meu calcador, ó. Vou ver aqui que tá pegando, ó, no final do zíper, né? Porque tem que pegar em cima do zíper essa outra costura. Retrocesso. É estranho, né, gente, dessa forma, mas no final dá tudo certo. Fica com um acabamento bom. Se você usar a dupla face pra prender o zíper, vai ser ainda melhor. Estão entendendo porque no montana é bem mais caro o preço de venda? É muito acabamento, muito detalhe e tudo isso consome tempo, né? Ó, aqui pegou. Quando a gente desvira isso aqui, ó, quando o zíper é da mesma cor, não tem problema não. No montana ele fica assim mesmo, e é importante de ter a linha da mesma cor. Aqui já ficou a linha diferente, já fica um acabamento um pouco diferente também, né? Faz toda a diferença a cor do zíper ser idêntico aqui e a cor da linha também. Tá vendo que porque no montana é sempre mais caro? É por isso. É muito detalhe, muitas coisas, não é só o preço do material, não.
E agora eu vou passar o cursor. Na sublimação vai ser muito rápido isso aqui. Muito, muito rápido mesmo. Olha, você sempre encontra primeiro a caixinha de leite, ó, deixa no formato. Das pontas do zíper você corta, pelo menos 2 dentinhos. E aqui já... Vou afastar aqui a câmera. Pronto. Aqui, ó, deixa sempre o formato da caixinha de leite pra passar o zíper. Vou cortar aqui 2 dentinhos pra poder passar o cursor. Vocês já viram que no tamanho G vai ficar ruim, né? O acabamento, por quê? Porque a cor do zíper tá diferente. Olha, sempre se atenta se as 2 pontas estão no mesmo tamanho, ó. Já corta aqui, pra garantir que tá tudo certo. Ó, o zíper, cuidado na hora de passar o zíper, o cursor, porque se ficar aqui um lado maior, vai ficar tudo torto, né? Ó, veja que aqui tá o desenho certinho. Aqui eu passei um lado e vou passar o outro. Ó, sempre iguala, não a ponta do zíper, você iguala essas 2 pontas aqui. Ó. Passou uma vez, vê que tá errado, passa de novo. Aqui tá certo. Tô com vontade de gravar a G na cor verde, porque eu tenho o zíper e a linha da mesma cor, pra vocês verem que faz toda a diferença. Pronto, feito isso, queima aqui, eu vou queimar e volto pra gente fazer a caixinha de leite. Já foi queimado as pontas, é muito importante, cuidado pra o zíper não sair do lugar. E agora é só desvirar, muito cuidado pro zíper não sair do lugar. Tô vendo que o meu tá aqui muito na pontinha, mas deu certo. Desvira um lado e depois o outro. Não precisa ser os dois da mesma, igual não. Pronto, agora é só fechar a caixinha de leite. Aqui eu vou fechar dessa forma. O zíper, ele fica assim mesmo. Eu vou passar uma costurinha. Tanto faz o lado aqui. Vou passar uma costura. Olha, essa costura é bem na beiradinha, ó. Cuidado pra não ficar assim, ó, o zíper vir pra fora, tá? Isso aqui, quando faz muito, dá alguma diferença. Sempre joga assim, ó, o máximo possível pra dentro e deixa rente. Ele vai igualar, ó, reto. Não com a ponta do zíper pra fora. Por isso que é importante você cortar o zíper antes também. Pronto, ó. Essa é bem na beiradinha. Beiradinha por quê? É só pra gente ver se fechou, se deu tudo certo aqui. Pra agora a gente colocar o acabamento. Aí, esse acabamento a gente faz com a margem de meio centímetro. Acabamento, a costura não precisa começar aqui no início, tá? Ó, eu comecei aqui com o retrocesso e terminei aqui. Não precisa ir até o final, igual nos outros materiais. Isso aqui fica com acabamento até melhor, fazendo dessa forma. Você vai limpar tudo, queimar as pontas. Então, montando ele estraçalha quando chega aqui no final, quando dá um retrocesso. Ó, fazendo dessa forma fica bom. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, na outra ponta. E esses pedaços, você pode tanto usar um pedaço o tamanho certo. Geralmente eu não faço isso, eu corto as tiras com 2,5 de largura. E vou usando assim, cortando. Pronto, ó. Chegando aqui é só cortar. Por isso que eu não coloquei o molde desses pedacinhos aqui. Porque aí você vai usar as sobras que você tiver. O importante é que tenha 2,5 de largura essa tirinha. Pronto, gente, aqui no montana já está finalizado. Agora é só desvirar, ó. Se atenta também na largura que você deixa. Se você deixar aqui um pedaço passando, quando você desvirar ele vai ficar aparecendo, né? Se você quiser, você pode dar um cortezinho assim, ó. Nessas pequenas quinas. Cuidado pra não cortar o material. Dá uma arredondada assim pra dentro. Pra ficar um acabamento melhor na hora que desvirar. Ó. E aqui fica assim o acabamento interno. Essa é uma mini necessaire.
mas ela pode servir até como porta-moeda. Essa é mais para batom, para aqueles clientes que gostam de desconto. É sempre bom você ter uma peça bem pequena, porque o cliente, não dá, não sei, aí você sempre oferece uma peça menor. Não baixa o preço, diminui o tamanho do produto, mas não diminua o seu preço. Se não cabe no orçamento a grande, ofereça uma menor, tá bom? Então, é bom você sempre trabalhar com muitas opções de tamanhos de necessaire, porque vai atender todos os públicos, inclusive aquele que pede desconto. O cliente que pede desconto, é sempre bom você ter um molde assim pequeno para oferecer para ele. Quer uma grande, mas com o preço de uma pequena. Não faça isso. É o seu tempo que você está vendendo, não é material não, né? A gente que trabalha com costura, a gente está vendendo o tempo da gente, o tempo. O tempo é a coisa mais preciosa, é a matéria mais preciosa que a gente tem, tá bom? Então, sempre que alguém quiser algo mais barato, ofereça também algo menor. Não dê desconto. Se não cabe no orçamento grande, se o problema é dinheiro, vai caber o pequeno, né? E muitas vezes não é, é só porque quer desconto mesmo. E aqui com visor e aqui sem visor. Eu vou tirar a foto dos dois lados para mandar as duas imagens para vocês. Vou mandar lisa e também vou mandar com o filme de recorte para vocês divulgar. Tem gente que não tem um filme de recorte, né? Pronto, aqui ficou assim o tamanhozinho P. Aqui o tamanho G, gente, eu já adiantei algumas coisas, né? Eu fiz o visor, porque eu queria que ficasse bem feito aqui pra gente tirar as fotos. Não tem nada de diferente desse, foi a mesma coisa, vim contornando do mesmo jeito. E aqui eu cortei maior, né? E refilei, não tem nada de diferente. O zíper, esse é bem mais fácil de colocar, o zíper mais grosso. E coloquei também do mesmo jeito, 2 costuras, mas eu vou repetir o processo do zíper no outro. Só que, gente, olha uma coisa. É muito importante você ter um calcador estreito assim, pra ele não subir aqui em cima do zíper. O de costura geral, esse aqui, pode ser que ele suba e você não consiga fazer a curva direito, tá bom? Pronto, vou repetir o processo do zíper desse lado. Eu poderia gravar só esse lado, né? Mas eu tô fazendo aqui porque esse tem as duas partes pra ficar melhor pra vocês entenderem. Aqui, eu já posso passar o zíper e fazer a união depois. Eu vou fazer isso logo. Pronto. Não esqueça, aqui, ó, dentinho do zíper pra cima. Não esqueça que você pode usar dupla face, tá? Isso aqui eu tô fazendo da forma mais simples possível, pra que todo mundo consiga fazer. Porque às vezes a gente vê fazendo com um material que a gente não tem, né? A dupla face, e a gente acha que só é possível fazer do jeito que tá ensinando, e não é. Eu gosto de ensinar de uma forma que todo mundo faça com o que tem em casa. Agora, se você quiser algo mais... menos trabalhoso, você vai usar outros recursos, né? Que no caso a dupla face. Pra facilitar pra você, mas não fique presa a ter que fazer só se tiver, né? Veja que aqui, ó, deu tudo certo. Agora eu vou passar uma outra costura usando a margem do meu calcador. Esse é um de furo central. Ele é muito bom pra trabalhar com montana, para fazer as costuras mais detalhadas. E aqui não precisa mais se preocupar com o zíper. Eu vou só me preocupar com a margem de costura. No sublimado não tem isso. No sublimado é diferente. Vocês vão só desvirar e rebater. Essa segunda costura, ela é muito importante para assentar o zíper na peça. Aqui, ó, ficou feio, ficou diferente, porque é um zíper de outra cor. Eu quis usar dessa forma mesmo pra vocês verem que a peça perde valor, né? Diferente dessa aqui, ó. Diferente dessa aqui, fica o acabamentozinho, ó. Todo da mesma cor por dentro. Então, eu já fiz assim proposital mesmo, pra vocês verem que um tonzinho errado já muda tudo. Um tom, né? De linha, de tudo. E agora, gente, pra unir aqui, você não vai juntar assim, desvirar e rebater, não. Você vai sobrepor assim, ó, meio centímetro. Tá vendo? Vai só colocar uma parte na outra e vir costurando. Aqui, ó, já baixei a agulha e já vou deixar a mesma margem aqui, ó, do outro lado. E já segura pra vir. Pode usar dupla face, tá, gente? Aqui eu não tô usando, mas vocês faz o possível aí pra facilitar pra vocês. Pronto, e agora eu vou vir com uma costura bem na beiradinha.
Pronto, gente, agora o restante é igual. A gente vai passar os cursores dos dois lados, né? Tem coisas que eu acho que nem precisa repetir, que foi a mesma coisa aqui. Vou passar os dois cursores, ó, alinhando bem aqui. Passa os cursores, deixando a caixa de leite bem retinha, dos dois lados. Vou desvirar e fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Pronto, gente, olha, aqui tá do avesso. Eu já passei os cursores. Vejo que tá tudo alinhado. Aqui eu queimei. E agora é só fechar. Ó, cuidado com o cursor para não sair. E agora, o mesmo processo. Só fechar a caixinha de leite. Vou passar uma costurinha bem na beiradinha. E depois eu passo outra colocando o acabamento. Essa costura eu não faço retrocesso, porque se sair alguma coisa aqui do lugar na caixinha de leite, eu consigo refazer. Essa é só pra posicionar mesmo, ó, bem na beiradinha. Porque às vezes o bico fica assim, ó, pra fora, e isso dá problema. Olha, você vai juntar o zíper assim, ó, pra dentro. E passa uma costurinha. Ela é muito rápida de fazer. Pronto. Como ela tem abertura total, gente, não é interessante deixar só assim, tá bom? Passa o viés, o acabamento, que isso aqui já é mais um reforço, além de ser um acabamento, tá bom? Pronto, aqui eu já corto. Limpa todos os fios, queima. Olha, a mesma coisa do outro lado. Eu desliguei aqui a luz do flash, pra acho que fica melhor. Pronto, olha, esse acabamento é muito importante. Esse acabamento é muito importante, tanto para ficar estruturadazinha a peça, quanto para não sair o zíper. Malu, tá bom, Malu, essa Malu. Pronto, olha, gente, esse acabamento aqui no montano, ele é muito importante, porque ele tanto vai segurar a peça aqui, né, o zíper. Você já passou uma costura para garantir que o zíper tá preso, né, tá seguro. E essa outra é só para finalizar mesmo, mas é muito importante porque essa bolsa tem abertura total. Então vai forçar muito o zíper, tá bom? Vocês veem, ó, que fica feio, né, com o zíper de outra cor, mas eu fiz assim pra vocês ver que é muito importante você usar o zíper da mesma cor. Você usando um zíper de uma cor diferente, a sua peça perde muito valor, no caso do montana, né? Se você tá fazendo pra brinde, no sublimado, não tem importância não. Mas no montana, qualquer coisa faz a diferença, ou pra bom ou pra ruim, tá bom? Os cursores, é sempre bom ver um cursor bom, bonito. E ficou assim, um lado com visor e o outro sem. Faz toda a diferença o visor, né? Pronto, aqui se você quiser pode colocar aquele pedacinho de montana pra fazer o acabamento do zíper. E olha, abertura total. Tem esse diferencial, né? Você pode... Olha como fica aqui o acabamentozinho de montana lá dentro. Olha, fica bem bonito, né? O problema aqui foi só o zíper, né? Que é de outra cor, mas você usando a dupla face, ele não vai ficar assim tacheado. Não usa a linha da mesma cor pra não ficar assim também, que isso faz muita diferença. Olha, na mini, como fica lindo tudo a mesma cor por dentro, olha, né? Faz toda a diferença. Pronto, gente, as dicas de montana que eu tinha pra dar eram essas, né? Não tem nada de surreal. As pessoas perguntam se existe uma máquina específica pra cortar. Não tem, né? Na tesoura ou estilete. E agora, aqui é o tamanho P mini,
Tem um menor ainda, que é o porta-moeda. Esse aqui você pode vender como mini necessaire, né? Para aquele cliente que quer tudo barato, você oferece um tamanho menor. Tem um menor ainda, que é um porta-moeda, que é bem pequenininho. Aqui é o tamanho G. E tem o tamanho ainda GG. O GG é mais para pincéis, ele é bem maior. Usa bastante material. E o tamanho M, que é um tamanho que fica entre esses dois, eu vou fazer no sublimado. E o tamanho GG eu vou fazer sublimado também. Que eu acredito que o M e o GG é mais... As vendas são mais no sublimado. Mas eu vou deixar as imagens de divulgação dos 4 tamanhos, tá bom? De montana, por enquanto, é isso. Se você trabalha com filme de recorte, você, depois da peça pronta mesmo, você pode fazer vários, deixar aí lisa e só personalizar depois. Você pode vir com o filme de recorte e colocar aqui, nesse espaço. Ou até aqui também, se quiser, no visor. O filme de recorte, ele dá pra personalizar tanto aqui, né? Se for só com o nome, fica bom aqui também. Por enquanto é isso, gente. Aguarda aí a aula no sublimado, mas não tem tanta diferença. Fica perfeito, né? Esse molde é muito lindo. Ele fica em pé. Não ficou por rebeldia, mas ele fica. Olha assim, a costura do fundo, ó. Ela fica bem rente com o zíper, então não faz diferença você fazer dessa forma. Tá bom? Eu acho que dá até um charme a mais na peça. Pronto, gente. A próxima aula vai ser no sublimado. Tá bom? E é isso, não tem muito mistério, né? Eu fiz da forma mais simples possível, com os materiais que eu acredito que vocês têm aí, né? Sem precisar investir em estilete industrial ou em coisas surreais, né? Tem pessoas que acham que para trabalhar com montana precisa ter uma máquina de corte, não precisa, né? Vocês veem que eu nem queimei a borda, nem lixei. Se ficar algum acabamento ruim assim, você pode vir com a lixa de unha, lixar. Ah, sim, gente, outra coisa, esse tamanho aqui, ó, do zíper, ele faz diferença, né? Fica um mais largo que o outro.